Você sabia que não somos apenas seres sociais? Nós também somos seres físicos, que ocupam espaços, lugares e meios. E é exatamente por isso que precisamos compreender a nossa responsabilidade no planeta em que habitamos. Ao mesmo tempo que somos livres para ocupar este espaço, temos nossos deveres e obrigações sobre ele, inclusive sobre o lixo que produzimos ali. Por isso perguntamos: cadê o lixo que estava aqui? Alguma vez na vida você deve ter sido ensinado sobre o lixo. Sobre quais materiais são descartáveis, onde descartá-los corretamente, sobre aquelas lixeiras coloridas, mas você já parou para pensar sobre o lixo que você produz? E sobre o impacto que ele pode ter no meio ambiente e na vida de outras pessoas? E sim, eu tô falando sobre o pote de Danone que você joga na lixeira da cozinha todos os dias de manhã. Ou talvez sobre a embalagem daquela compra pela internet que você fez na semana passada. Ah, eu esqueci também de citar os tubos de pasta de dente, papéis higiênicos sujos, fraldas, as embalagens dos salgadinhos. Mas calma, antes de saber o efeito do nosso lixo, precisamos conhecer o que produzimos, até porque produzir lixo na realidade atual acaba sendo inevitável. Sendo assim, conhecer ele é o mínimo que podemos fazer. E atenção, não existe apenas um tipo de lixo, diferentes materiais possuem diferentes destinos. Pensando nisso, a gente quer saber, você sabe a diferença entre lixo, resíduo e rejeito? Se não sabe, a gente vai te explicar. Bom, a palavra lixo engloba todas as categorias que vamos falar aqui. Este termo consiste, teoricamente, em tudo aquilo que não possui mais nenhum tipo de utilidade e pode ser descartado. É algo que pra gente perdeu o valor. E mesmo sendo o termo mais popular e recorrente, no meio técnico especializado se evita muito o uso da palavra. Já o resíduo é um material que, mesmo depois de ter sido descartado por alguém, ainda pode ser reciclado ou reaproveitado de maneira que se transforme em uma nova matéria-prima que tenha utilidade. O rejeito, por fim, representa a fase em que o material descartado se tornou de fato totalmente obsoleto, descartável e não utilizável para nenhuma função. E para onde vai tudo isso que produzimos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos do ano de 2010 preconiza o encerramento de lixões, mesmo que, infelizmente, ainda existam muitos lixões irregulares. Mas os principais destinos do lixo atualmente são os aterros sanitários. Esse é o sistema de tratamento de lixo mais usado no Brasil atualmente. Nesses locais, o solo é preparado e impermeabilizado para receber o lixo orgânico. Ele é colocado em camadas intercaladas com a terra, evitando assim o mau cheiro, a contaminação e a proliferação de insetos e ratos. O processo de decomposição do material orgânico é feito por bactérias, e como resultado desse processo ocorre a geração do gás metano, que pode ser descartado, queimado por saídas específicas ou utilizado na geração de energia elétrica, que seria o sistema mais adequado, mas que é, infelizmente, muito pouco usado no Brasil atualmente. A gente tem também a incineração, que é o sistema mais usado em casos de lixo hospitalar ou que possuem algum tipo de contaminação perigosa. É realizado em incineradores apropriados, mantendo toda a segurança possível. A fumaça gerada ela deve passar por um sistema de filtragem para diminuir ao máximo a poluição do ar. E por fim, a gente tem a reciclagem. Ela parte da coleta seletiva, que separa os materiais recicláveis, que são posteriormente vendidos ou entregues a cooperativas que os reciclam e, desta forma, esses materiais podem voltar à cadeia produtiva, gerando emprego e renda para todos que atuam no processo. E atenção! Em um cenário ideal, empresas, comércios e condomínios já desenvolveram políticas de coleta seletiva. Além disso, a população produziria apenas o necessário e realizaria a separação adequada de acordo com o tipo de material. Mas na real não é bem assim que acontece. Aqui é normal surgir uma dúvida. Quais são as consequências dessa produção de lixo em massa sem o correto descarte? Sobre esse lixo no meio ambiente, deixamos que as notícias falem por nós. Produção de lixo no Brasil cresce mais que a capacidade para lidar com resíduos. Em uma semana, brasileiros produzem 1,52 milhão de toneladas de lixo. 40% do lixo produzido no Brasil em 2019 foi descartado incorretamente. O Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduo sólido por ano. Sobre os efeitos desse lixo na vida de outras pessoas, nada melhor do que elas mesmas falarem, não? Nós fomos até a cooperativa Canori e convidamos 2 catadoras de resíduos sólidos para contarem as suas histórias.
Bom dia, meu nome é Josélia, mas todo mundo me conhece como Jô, sou presidente da cooperativa Canori. Maria do Carmo, sou a coordenadora de óleo de fritura. Vim aqui há 8 anos atrás fazer um pequeno estágio sobre matérias recicláveis e eu trabalhava em escola. Só que eu me interessei tanto por matérias aqui da cooperativa, as meninas, trabalho das meninas da cooperativa, que eu pedi demissão do meu trabalho e vim trabalhar com elas. 12 filhos, só Deus. E a minha vida era reciclar na rua. E eu passei poucas e boas. Mesmo desfazendo da gente, de mim, fazendo de mim, né? Mandando eu ir trabalhar. Eles já me deu emprego. Mas eu continuei a pedir a Deus todos os dias que Ele me tirasse dessa vida da rua. Ficava passando no mercado, pegando coisa no mercado, no lixo para comer. Cooperativa para mim é tudo na minha vida, com meus 3 filhos, tenho 3 filhos. E meu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho. Eu amo meu Família pra gente, né? Porque a gente aqui somos uma família. Então, para mim, isso aí representa uma família e o quê? Uns catadores que hoje a gente pode abrir a boca e dizer, nós somos catadores. O que acontece aqui na cooperativa é que às vezes a gente recebe doações e a gente recebe, vem contaminado máscaras, vem seringas, que não pode acontecer isso, e vem fezes de cachorro no saquinho embalado, como muita gente não sei o que acontece, né? Que sabe que cocô não tem nada a ver com matérias recicláveis. E a gente nem sabia o que era cooperativa, foi um conhecimento, aí dizendo cooperativa é assim, vamos botar o nome de uma cooperativa. Aí chamou os catadores, aqui era cheio, né, de gente, era muito catador aqui dentro. Aqui chegou na faixa de 41 catadores aqui dentro. Mas aí devido às coisas, gasto, tudo, aí todo mundo foi se afastando, eu estou procurando coisas melhores. Porque a gente era muito discriminado na rua. Porque aquele lixo que casou, eles falam que é lixo, mas não é lixo, porque isso aqui tudo é material reciclável, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, não é lixo, isso aqui não é lixo. Isso aqui tudo recicla, entendeu? A tampinha, a embalagem, o plástico, matérias recicláveis, entendeu? Isso aqui, a embalagem do óleo, tudo isso aqui, não é lixo. Eles pensam que é lixo, mas não é lixo. Pra gente isso aqui é matérias recicláveis e ajuda na nossa família, entendeu? Tudo isso aqui, ó. O lixo que estava aqui está sendo cuidado por pessoas como Dona Jo e Dona Maria. O que em sua casa pode ser considerado o fim, para elas é só o começo. Por isso, nada mais justo da gente ir atrás de quem considera o lixo como um fim, os consumidores. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, tenho 21 anos e fui convidada por Ita e por Juliana para rever um pouco sobre a minha relação com o lixo. Olá, gente, eu sou Lívia Maria, tenho 21 anos e fui convidada por Ita, Letícia e Juliana a fazer parte de um grande desafio. Esse desafio consta em saber como é a minha relação com o lixo e melhorar também um pouco. Olá, meu nome é Lorena, tenho 23 anos e fui convidada por Júlia e por Letícia para poder repensar minha relação com o lixo. Bom, eu acredito que lixo é tudo aquilo que a gente não está utilizando mais, que é descartado, que não tem mais como ser utilizado, enfim, são aqueles produtos que devem ser jogados fora, que não tem como utilizar. Então, o lixo para mim é aquilo que a gente simplesmente descarta. E infelizmente a gente não pensa como que é feito, como que é o processo desse pós-descarte. Então, o que acontece com esse lixo? Infelizmente, não costumo ir assumindo mesmo, também não costumo pensar tanto nesse pós, apenas em algumas situações as quais estou envolvida. Lixo para mim é tudo aquilo que eu não irei utilizar ou que pode ser descartado, que não tem serventia. Bom, eu não faço ideia de quanto lixo eu produzo e eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu já pensei muito já assisti muitas palestras, muitos documentários sobre isso, sobre reutilizar, sobre consumo sustentável, sobre os R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. E aí eu tento botar algumas coisas em prática, sim, mas eu não tenho noção de consumo e eu não tenho noção do quanto que eu produzo de lixo. Cara, pra te ser bem sincera, eu não faço ideia. Mas,
Pensando um pouco nos que eu mais consumo, que é plástico e papel, eu consumo muito papel, principalmente que eu escrevo muito, né? Tô sempre utilizando caderno e tal, e eu tenho uma certa questão que se eu erro algo quando eu estou escrevendo, quando eu estou utilizando aquele papel, eu simplesmente tiro e jogo no lixo. Então eu poderia continuar com aquilo, passar um corretivo, né? Mas não, eu tiro a folha toda e jogo no lixo. Então, de papel eu consumo bastante. E plástico eu costumo utilizar bastante. Tenho melhorado em certos processos, como na questão do canudo. Eu tenho aquele canudo de aço. Em questão de tampas de garrafa, eu faço parte de um projeto que, né, colhe essas tampinhas de garrafa e tal, e aí doa para o Castra Pet, que ajuda na castração de animais de rua. Então, as únicas vezes que eu parei, de fato, para pensar sobre isso, realmente para colocar no papel e pensar mesmo, foi quando eu virei vegetariana, em 2012, que eu comecei a pensar um pouco mais nessa questão da sustentabilidade. Em final de 2018, que eu peguei uma matéria de química, que eu tive que fazer uma pegada ecológica. Então ali eu pensei bastante. E justamente depois disso que eu comecei a pensar mais nessa questão do Castra Pet, né? De ficar colhendo essas tampinhas de garrafa. E na questão do canudo. Mas não tanto quanto eu gostaria. Eu não costumo pensar tanto assim quanto deveria e gostaria. Já parei para pensar e eu sei que eu, como minha família, produzimos uma sacola de lixo por dia. Eu acredito que todo esse lixo vai pro lixão, pro aterro sanitário, onde lá é separado e o que dá para ser separado é separado e o que não é separado eu não sei o que faz. Eu não me recordo. Bem, para lixões e alguns são lugares corretos, né, de serem descartados, a depender, né, para ter todo o processo da reciclagem, e outros não. Então, outros vão simplesmente para o meio da rua mesmo, e isso acaba, né, afetando, o que já vai respondendo a segunda pergunta, sobre afetar a vida das pessoas. Eu sei que vai para o aterro sanitário, já que eu moro aqui em Massari, e eles recolhem o lixo na minha porta e levam para esse aterro sanitário. Bom, eu acredito que meu lixo tem um impacto direto. Assim como eu acredito que o lixo de todo mundo tem impacto direto. Muito lixo produzido é muito acúmulo de material, de coisa não utilizada na terra. E isso acaba se acumulando e gerando mal ao oceano, gerando mal à terra. Até porque eu sei que o lixo, quando ele é jogado assim de forma não planejada, de forma indiscriminada, ela gera chorume, né? E aí esse chorume acaba tornando a terra infértil, faz mal pro meio ambiente. E para a vida de outras pessoas. Eu acredito que quando a gente também produz lixo, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com seringa, com vidro, essas coisas. Então, assim, por exemplo, quando eu jogo um lixo fora, que seja vidro quebrado, eu tenho que colocar dentro de uma sacola, e aí nessa sacola eu escrevo assim, vidro, pra deixar claro que esse lixo pode machucar alguém. Para o meio ambiente, sim, com certeza. Direto, plástico fica anos nesse mundo, então impacto direto. Vários outros também, papel e assim vai. Vidro também. E na vida das outras pessoas é justamente isso. Às vezes o descarte, muitas das vezes o descarte é feito de forma incorreta. Então pode ir para certa área que é a área de moradia de algumas pessoas e essas pessoas são afetadas diretamente. Eu sei que provavelmente vai causar um grande impacto na vida das pessoas que trabalham com isso, que visitam aquele local, que precisam realmente trabalhar entregando esse lixo e fazendo esse trabalho do aterramento. E para o meio ambiente, eu acredito que isso é muito prejudicial, já que é em contato com o solo, por mais que tenha toda a proteção, né, que eles fazem todo o trabalho, mas pode contaminar o solo, esse trabalho. E contaminando o solo prejudica diretamente ao meio ambiente. Eu acredito que gere um impacto,
não que seja tão significativo assim. Se fossem várias pessoas, não só eu, esse impacto sim poderia ser significativo. E gera sim um impacto na minha vida, porque eu vou estar bem comigo mesma, né? Eu vou estar vendo em mim que não tô gerando tanto lixo assim, e que eu posso estar ajudando o meio ambiente, assim como eu posso estar ajudando o trabalho de outras pessoas. E é isso. Com certeza. Com certeza. No meio ambiente, óbvio, por questões de melhoria mesmo, né? E pensando no hoje e no futuro, de como que esse mundo já foi, como que ele precisa ser. E na minha vida, com certeza. Com certeza, até porque eu cometo algumas coisas, alguns errinhos em relação ao descarte do lixo que, com certeza, mudando vai melhorar bastante a relação comigo mesma, com esse meio ambiente. O meio ambiente, eu não sei, já que é algo coletivo, que é direcionado para esse aterro sanitário. Agora, na minha vida, eu acho que mudaria a logística para repensar onde eu descartaria esse lixo de forma correta. O desafio é rever minha relação com o lixo. E para isso, para rever minha relação com o lixo, o que é que elas estão me propondo? Primeiro, que em uma semana eu reduza pela metade a quantidade de lixo que eu consumo. Eu preciso fazer isso. Segundo, reutilizar pelo menos 3 itens daqueles que eu jogaria fora. Preciso fazer isso, pronto. Tô amando. E terceiro, separar materiais reciclados. Perfeito. Durante essa semana, elas vão estar mandando materiais de estudo e tal. Então, com isso, eu venho dizer que eu topo. Estou completamente dentro desse desafio. É uma coisa que realmente quero. E como expectativa, o que é que eu tenho de expectativa? Que eu seja capaz, de fato, de pensar mais sobre esse assunto e de realizar. Tudo bem, pensar, mas colocar em prática. Tudo bem que eu digo que eu gostaria de pensar mais do que eu penso hoje, mas é também colocar em prática. Então, eu preciso, de fato, colocar em prática. Essa é a minha expectativa. Muito obrigada, desafio aceito e vamos nessa semana. Beijo. Eu topo o desafio e as minhas expectativas são prestar mais atenção no lixo que eu produzo e tentar gerar menos lixo. Além de tentar praticar os R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Obrigada, menina, pelo convite. Bem, eu aceitei o desafio e vamos ver como vai ser. No início, hoje, eu tive uma certa dificuldade em saber o que é que eu ia fazer com alguns materiais. Então, assim, tive ajuda, claro, de algumas coisas, alguns materiais que as meninas mandaram, como uma cartilha, que tinha ali alguns exemplos sobre o que fazer, para onde levar, então foi bem interessante. Teve uma situação hoje que foi, aqui em casa, a única pessoa que consome refrigerante é minha mãe, e ela compra daquelas garrafinhas pequenas. E hoje ela pediu para eu servir o refrigerante para ela e tal. Fui e coloquei a garrafinha. A gente já sabe o que fazer. Eu até trouxe aqui para vocês um exemplo do que eu falei no primeiro vídeo. A gente deixa essa sacolinha aqui em cima do freezer. Mas a gente tem um saco maior, né, para colocar todas as tampinhas. E aqui é aquilo que eu falei, né? Tem tampinha de suco, tem de refrigerante, essa daqui foi de hoje, inclusive. E a gente sabe para onde levar. Então, a gente sabe que aqui vai para uma certa ONG que trabalha com essa questão do castrapete e tal. Então, a gente sabe para onde levar. Então, não teve a dificuldade. Isso já é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Mas aquela garrafa eu jogaria no lixo. Eu não ia fazer essa separação. E aí, hoje, já pensando no desafio e nessa mudança, né, aos poucos para levar a vida adiante, a separar essa garrafa. Então, pelo menos hoje já teve essa separação. Uma outra coisa que eu vou dizer rapidamente, já para finalizar, que meu dia hoje foi muito mais de... Claro, teve essa parte da execução, mas foi muito mais de pensar e prestar atenção nas coisas, né? Então, perceber que à tarde eu costumo... À noite, na verdade, eu costumo consumir um pouco mais de lixo.
Eu compro comer na sacola. Trouxe aqui as minhas eco bags. E é isso aí, reduzir a quantidade de sacola. Ó, gente, peguei menos sacola. O que dava pra pegar individual, que não precisava de sacola, fui pegando. Tinha algumas coisas que não tinha jeito, né? Que eu tinha que pegar com sacola, que era coisa de quantidade, tipo tomate, limão, essas coisas. E aí, reduzi a quantidade de sacola. E também peguei produtos reutilizáveis, ó. Então, reutilizáveis não, recicláveis aqui, ó. Por isso, ponto pra mim. Então, gente, tudo bom? Aqui sou eu de novo no segundo dia de desafio. E hoje foi um pouco mais diferente porque eu colhi mais informações e tô na prática. Então, o que acontece? Falei com minha mãe, a gente conversou aqui em casa e tal, e como vocês viram, separei, né, o lixo, aquela sacolinha do lixo, coloquei, por enquanto, só 2, do plástico e do papel, que foi os que eu disse que eu mais consumo, mas estou prestando atenção nas outras coisas também. Deixa eu ver, perguntei também aqui no prédio sobre a questão, né, da reciclagem, a coleta seletiva, e aqui faz. Então, a garrafa, essas coisas, tudo que a gente tá usando, a gente já vai colocar lá, já para participar dessa coleta seletiva que aqui no prédio tem. E mostrei as tampinhas também, né, sempre fica ali, é isso. Tive toda essa conversa aqui em casa, coloquei todo mundo num desafio também. Então, a gente tá nessa. Vamos seguir. E hoje foi bem interessante saber que ainda tem aqui no prédio essa questão da coleta seletiva. E fazer, né, essa divisão. Colocar tudo direitinho no saquinho, o post-it em cima, né, dizendo que é de plástico, que é de papel. Já colocar uns elementos ali. Então, tá sendo bem legal. Até amanhã. Hoje foi bem curtinho. Beijo, gratidão pelo desafio, tá sendo bem legal. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou cumprir mais um dia de desafio e hoje eu vou ao mercado e eu vou levar eco bag, tô levando 2, porque são as únicas que eu tenho. Eu acho que não vão ser suficientes, porém já é uma ajuda. É isso aí. Uma coisa interessante que as meninas mandaram foi o material de um vídeo. E nesse vídeo, a moça lá que tá apresentando, ela fala uma coisa bem interessante, que sustentabilidade é bem legal, sim, na parte material, é bem importante, claro, mas também tem algo a mais. Tem algo que vai além dessa materialidade. E aí, eu pensando nisso, eu passei no quarto e encontrei o meu pandeiro, que eu toco pandeiro e ele é maravilhoso. Ele é feito de material reciclado. Essa parte daqui é de garrafa PET e isso daqui é de tampinha de cerveja. Então, ele é maravilhoso, se eu gosto dessa palavra. Ele é muito bom e me traz essa inspiração. Então, por que eu trouxe isso? Porque no vídeo ela fala, né, sobre sustentabilidade ser algo a mais. E nesse caso, esse pandeiro de material reciclado e tal, traz essa inspiração já pra gente ter uma ideia, olha, tem várias coisas que esse material aqui pode, né, render. Então, ele pode ser reaproveitado para várias outras coisas. Então, aqui é uma inspiração. Eu trouxe mesmo um pandeiro só para mostrar uma das inspirações que eu tive no dia de hoje, que foi um dia muito de pensar nas coisas, fazer algumas anotações e começar nessa prática. Foi isso o meu dia. Até o segundo dia. Como você se sentiu fazendo o desafio? Rapaz, eu me senti a pessoa mais sustentável desse planeta, sério. Porque eu tava sentindo muito orgulho de mim em pensar que eu não tava produzindo tanto lixo e produzindo tantas coisas que vão ser descartadas e não tem pra onde ir, sabe? Eu senti muito orgulho de mim. Eu me senti muito responsável. Muito responsável, tendo atenção em relação às coisas que eu tava fazendo, então, ai, que crescida. E, assim,
responsável, crescida, mas naquele sentido de que, mano, a tua obrigação, faz isso. E é isso mesmo, senti cumprindo minha obrigação nesse mundo. Você percebeu? Bem, eu precisei bastante repensar muita coisa, principalmente na de investigação. Precisei bastante, e as meninas fizeram bastante conteúdo que ajuda bastante também. Eu acredito que não. Mas eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava fazendo, no que eu estava consumindo. Eu comecei a reparar também em empresas. O que é que as empresas fazem para reutilizar algum tipo de produto. Esse tipo de coisa. E também empresas que utilizam tecido que é biodegradável. Ou então que é mais sustentável. Comecei a reparar mais nisso. Esse é um desafio, sim, com certeza. Principalmente em ter mais atenção às coisas. Então, é isso. Eu prestei mais atenção naquilo que eu estava fazendo e sobre como que seria o pós daquele lixo, né? Mas também tive algumas dúvidas, e quando eu tive algumas dúvidas, eu ia na internet, pesquisava também. Eu senti porque eu tive que pensar toda a logística daqui, como colocar 2 cestos de lixo diferentes pro lixo, envolver as pessoas daqui de casa para também participar do desafio. Né? Foi difícil, né? Porque por minha mãe mesmo seria juntar tudo e jogar um lixo para que esse trabalho. Acho que foi isso. Você sentiu alguma dificuldade para a realização das atividades propostas? Se sim, qual foi a maior dificuldade? Então, como eu poderia substituir alguns insumos, produtos e outras coisas na minha rotina que fossem mais sustentáveis, como, por exemplo, embalagem de produto de higiene, sabe? Que tipo de produto que eu possa comprar, entender mais ou menos o que eu queria dizer? Algumas coisas que eu poderia comprar de forma diferente, que fossem mais sustentável. Por exemplo, iogurte que eu tomo. Como é que eu poderia comprar aquele iogurte de uma forma que eu não produzisse tanto lixo, sabe? Comecei a pensar nisso. Próximo. A minha maior dificuldade foi de fato a prática, né? Porque num tempo corrido, às vezes eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar para fazer o descarte, né? Certo. E também quando eu tinha uma dúvida eu pesquisava. Outra coisa que ajudou bastante foram os vídeos que mandaram. Então, a prática foi uma dificuldade, né? Mas ao mesmo tempo tive uma boa atenção quanto a isso. Que me mandaram foi as maiores dificuldades que eu tive participando do desafio. Bem maiores dificuldades no dia a dia, realmente envolver a família para participar, me lembrar também e pesquisar em relação ao que eu tô aqui, porque não tem lugar por perto em Abrantes. E eu acabei descobrindo que já teve aqui na Praça da Matriz. É um pouco longe daqui, mas daria para ir. Só que não tem reforma, essa praça, que é onde tinha um ponto de coleta seletiva do lixo. E como tem reforma, não está mais disponível. Mas como eu disse, não é grande cidade, né? Porque já que tem as cooperativas, o lixo é destinado corretamente por lá. Então acho que o lixo comum, o caminhão do lixo comum, ele já faria isso, né? Destinaria ao local correto. Só se separar no lixo seria muito mais viável mesmo, muito mais organizado para eles. A mudança gerou algum impacto no seu dia a dia? Com certeza. Impacto positivo. Eu acho que pra mim, meu orgulho, sabe? Eu me sentindo melhor
e prestando mais atenção nas empresas, prestando mais atenção nos produtos que eu consumo. Acho que pra mim foi bem legal. E prestar mais atenção em como eu descarto meu lixo. Isso pra mim foi um ponto muito bom. E aprender a separar meu lixo e a descartar em locais corretos, como cooperativas. Com certeza, eu me sinto bem melhor e o meio ambiente mais ainda, né? Então, você E na rotina mesmo, em relação a envolver a família, para poder realmente investigar as possibilidades que tem, né? E eu descobri muitas pessoas dessa área que podem dar muitas dicas, que eu achei super interessante. Eu conheci já bastante algumas, só que os que me mandaram eu realmente não conhecia, foi muito interessante. Descobri excelentes dicas e eu achei muito legal. Você acha que o material informativo foi importante para você no processo? De que forma? Foi muito importante, eu adorei muito, porque eles são bem didáticos, não são longos, foram rapidinhos, então é uma coisa que você pega assim, você não perde muito tempo, que dá pra você fazer. Assistir enquanto você bebe um copo d'água. Então eu gostei disso, e até mesmo sobre coisas que eu não sabia, por exemplo, o saco, o saco, por exemplo, de hambúrguer, aquele saco de papel, eu nunca tinha pensado na possibilidade de usar ele como lixo. E isso pra mim foi muito legal, foi muito importante. Então, ponto pra vocês o material informativo. de que forma? Sim, como uma inspiração, um incentivo a mais para realizar as tarefas e para manter. Então, sim, estou mantendo e gratidão. É isso, minha gente, esse foi o desafio. Muito obrigada. E é isso. E sim, me ajudaram bastante. Tinha muito conteúdo que eu não conhecia, muitas pessoas da área mesmo que eu não conhecia. E são dicas diferentes, né? Cada pessoa tem uma didática diferente. Informações também. Eu achei interessante. Como eu falei, tipo, umas 3 vezes já, que eu não sabia que tinha como fazer o leite leite vegetal, a partir da semente de melão. E eu achei interessante. E várias outras coisas que eu já sabia, mas eu achei interessante conhecer mais e ter mais dicas de como realizar. Acho que é isso. O desafio, os relatos e esse documentário não mostram nem metade do impacto que o lixo pode causar no meio ambiente, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Compreender quem produz e descarta o lixo, para onde ele vai e a forma com que ele pode afetar o meio ambiente e a vida de outras pessoas não é mais do que a nossa obrigação enquanto seres humanos. Desta forma, podemos mudar um pouco a nossa relação com ele. Afinal, mais importante do que grandes mudanças são as pequenas transformações diárias.